Em tempos antigos, a salsicha era tida como um símbolo de tradição e artesanato, uma iguaria composta por carne, gordura, sal e uma seleção de especiarias, e em algumas culturas, contava com conservantes naturais, como a salmoura ou o fumo. Entretanto, com o passar dos anos e as mudanças na dinâmica social e econômica, a salsicha começou a evoluir. A crescente demanda por conveniência e a necessidade de produção em larga escala levaram a indústria alimentícia a inovar. Vamos retroceder um pouco e explorar as raízes desse prato. O termo salsicha tem origem no latim em salsa, que significa salgado ou preservado. De fato, a ideia de preservar a carne usando o sal é uma das pedras angulares da criação das primeiras salsichas. Relatos históricos sugerem que as salsichas já eram apreciadas por povos na Mesopotâmia, no atual Iraque, milhares de anos atrás. Em uma época em que a sobrevivência diária era uma luta constante, otimizar o uso de recursos disponíveis era crucial. A carne, seja de animais caçados ou de animais domésticos que já não podiam ser usados para o trabalho, frequentemente era transformada em salsichas para garantir sua conservação. O conceito de conservação e aproveitamento era fundamental. Antes da invenção da geladeira ou do freezer, as pessoas precisavam encontrar métodos criativos para conservar alimentos. Em muitas tradições, partes anteriormente descartadas dos animais, como cartilagens e outros resíduos, eram moídas com pedras ou picadas finamente com facas, maximizando o aproveitamento e minimizando o desperdício. O próximo desafio era encontrar maneiras de conservar esse alimento para consumo prolongado. A solução encontrada foi adicionar sal e gordura, ingredientes naturais eficazes na preservação dos alimentos. Dependendo da região e da tradição local, também incorporavam ervas e especiarias à mistura. Essa mistura de carne era então acondicionada em tripas, dando forma à salsicha tradicional. Devido ao uso de partes anteriormente descartadas e à associação com a redução do desperdício, as salsichas eram consideradas um alimento acessível, típico das classes sociais mais humildes. Era comum consumir salsichas cruas, especialmente as bem curadas ou defumadas. No entanto, muitas também eram cozidas antes de serem degustadas. Embora o processo de fabricação de salsichas possa parecer semelhante ao de linguiças à primeira vista, há diferenças distintas. Por exemplo, as salsichas geralmente têm uma textura mais fina e uniforme, enquanto as linguiças tendem a manter pedaços mais visíveis e textura mais rústica. À medida que a Europa entrou na Idade Média, cada região começou a adicionar seu toque único às salsichas, incorporando ingredientes locais e aprimorando técnicas específicas. Foi nesse período que começamos a ver a diversidade de salsichas que conhecemos hoje. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe inovações significativas na produção de alimentos. Máquinas facilitaram a produção em larga escala, tornando a fabricação de salsichas mais sistemática e padronizada. À medida que as cidades cresciam e as redes de transporte se expandiam no século XIX e início do século XX, surgiu a necessidade de conservar alimentos por períodos ainda mais longos. Foi nesse contexto que a indústria começou a utilizar nitritos na conservação de produtos, como as salsichas. Os nitritos não apenas prolongam a vida útil dos produtos, mas também conferem à carne sua característica cor rosada e avermelhada. Esse composto é derivado do nitrato, encontrado naturalmente em alguns minerais e no solo. Em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde, classificou as carnes processadas como carcinogênicas para os seres humanos. Essa decisão foi fundamentada, em parte, nas evidências que sugerem que o consumo frequente de produtos processados, frequentemente ricos em nitritos, pode estar associado à formação de nitrosaminas cancerígenas no corpo. Além disso, é relevante destacar que o impacto potencialmente negativo dos nitritos pode ser agravado quando consumidos em combinação com outras substâncias não naturais. Além dos nitritos e do sal, outros ingredientes processados podem conter diversos tipos de aditivos sintéticos, adicionados para conservação, sabor ou cor. Um exemplo é o corante tartrazina, amarelo 5. Em 2007, um estudo conduzido pelo Food Standards Agency do Reino Unido associou esse corante ao aumento da hiperatividade em algumas crianças.
Em resposta a essas preocupações, a União Europeia instituiu a obrigatoriedade de rótulos de advertência em alimentos contendo tartrazina. Essa medida destaca a importância da informação e da cautela por parte dos consumidores. No Brasil, ainda não temos uma regulamentação semelhante, o que reforça a necessidade de estarmos bem informados sobre o que consumimos e, sempre que possível, optarmos por alimentos mais naturais. Nesse contexto, surge outra questão relevante. Em um mundo inundado de estímulos gustativos, a indústria alimentícia observou que as pessoas estavam inclinadas a sabores mais artificiais e intensificados. Em resposta a essa tendência, houve uma busca incessante por ingredientes capazes de realçar os sabores, tornando os alimentos irresistíveis. Assim, entra em cena o glutamato monossódico, GMS. Podemos pensar no GMS como um amplificador em um concerto musical. Mesmo sem ele, a música pode ser agradável, mas com esse amplificador, cada nota e acorde ressoam com mais força. O GMS tem a capacidade de intensificar o sabor dos alimentos, proporcionando aquele gostinho profundo e saboroso. Apesar de ser encontrado naturalmente em alimentos como tomates e peixes, ele é frequentemente adicionado aos produtos como um potente realçador de sabor. Para entender melhor, é importante mencionar que as proteínas em nossos corpos são compostas de partes menores chamadas aminoácidos. Existem diversos aminoácidos, mas alguns deles precisam ser obtidos por meio da alimentação. O ácido glutâmico é um desses aminoácidos. Quando falamos sobre o glutamato monossódico, estamos, na verdade, nos referindo a uma forma específica desse aminoácido. O termo amonossódico indica que há uma molécula de sódio ligada ao ácido glutâmico, transformando-o em um sal. Esse processo torna o ácido glutâmico solúvel em água e potencializa suas propriedades de realçar sabores, o que o torna atrativo para a indústria alimentícia como um aditivo. Aqui entra o fator de preocupação. Alguns estudos sugerem que a ingestão constante de glutamato monossódico pode elevar os níveis de glutamato no cérebro além do normal, potencialmente resultando em uma estimulação neural excessiva. Esse cenário gerou preocupações sobre o glutamato monossódico como uma potencial neurotoxina excitatória. O neurocirurgião John W. Olney, em seu livro As Citotoxinas e The Taste That Kills, sugeriu que o consumo excessivo dessas substâncias pode ser uma causa subjacente de certas doenças neurodegenerativas. É importante mencionar que a barreira hematoencefálica, uma camada protetora do cérebro, limita eficazmente a passagem de glutamato da corrente sanguínea para o sistema nervoso central. Assim, o glutamato dos alimentos, incluindo o GMS, não chega facilmente ao cérebro. No entanto, em situações de inflamação, essa barreira pode se tornar mais permeável. Fatores como alimentos inflamatórios, infecções, estresse e outros podem comprometer essa proteção natural, potencialmente permitindo uma maior passagem de substâncias para o cérebro. Além disso, algumas pessoas podem experimentar sintomas temporários, como dores de cabeça ou ondas de calor. Outra preocupação é a possível ligação entre o GMS e transtornos comportamentais em crianças. Em 1971, um estudo publicado na revista Science por John W. Olney observou que injeções de glutamato monossódico em ratos causaram lesões em células nervosas do cérebro. Estudos mais recentes têm se concentrado na possível conexão entre o GMS e a obesidade, bem como outras condições metabólicas, em vez de transtornos comportamentais. Outro ingrediente que pode surpreender em algumas salsichas é a gordura. Embora tradicionalmente as salsichas contenham a gordura natural da carne, não é raro encontrar óleos vegetais substituindo essa gordura. Embora essa prática seja adotada pela indústria alimentícia como uma alternativa mais barata ou para criar versões percebidas como mais saudáveis, ela tem suas desvantagens. Óleos, como soja, milho e girassol, oxidam facilmente quando expostos ao calor, à luz e ao oxigênio, gerando compostos potencialmente nocivos. Há também o ácido fosfórico, outro ingrediente que suscita preocupações. Presente em algumas salsichas, o ácido fosfórico é conhecido não apenas por suas funções reguladoras, mas também pelos impactos que pode causar no equilíbrio do nosso organismo. Esse aditivo tem o potencial de perturbar a relação entre cálcio e fósforo em nosso corpo, representando uma ameaça à saúde óssea.
Agora, vamos comparar o valor nutricional da salsicha com carnes naturais. Em média, 100 gramas de salsicha contém cerca de 12 a 15 gramas de proteína. Em contrapartida, 100 gramas de carne bovina ou de frango geralmente contém entre 20 e 25 gramas de proteína. Além disso, a qualidade da proteína nas carnes naturais tende a ser superior, pois elas apresentam um perfil completo de aminoácidos essenciais em proporções mais equilibradas. A absorção de proteína a partir de fontes naturais, como carne bovina, geralmente é mais eficiente para o corpo humano. As salsichas, por serem produtos processados que contêm vários outros ingredientes, podem não fornecer proteínas tão facilmente absorvíveis. Além disso, as carnes naturais são ricas em nutrientes vitais, incluindo ferro, zinco e vitaminas do complexo B, entre outros. Algumas salsichas são artificialmente fortificadas com vitaminas e minerais para compensar essa deficiência. Para concluir, a salsicha, ao longo da história, provou ser um alimento revolucionário, facilitando a produção em massa e atendendo às demandas dos consumidores em diversas culturas ao redor do mundo. No entanto, assim como muitos produtos alimentícios, a evolução da salsicha trouxe consigo uma série de mudanças em sua composição e qualidade nutricional. Embora algumas versões possam ser mais nutritivas e feitas com ingredientes de qualidade, outras podem incluir ingredientes que merecem atenção e, além disso, podem carecer de benefícios nutricionais significativos. O objetivo deste conteúdo não é demonizar as salsichas, mas sim informar. Com o conhecimento em mãos, temos a capacidade de fazer escolhas conscientes, buscando o melhor para nossa saúde e bem-estar.